Imagine nascer no meio de intrigas, traições e uma guerra que durava 100 anos. E antes mesmo de aprender a andar, você já ser coroado rei de 2 grandes reinos. Parece roteiro de filme, mas essa é a história real e trágica de Henrique VI da Inglaterra, o rei que subiu ao trono ainda bebê. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar para o ano de 1421. A Europa estava mergulhada na Guerra dos 100 Anos, um conflito brutal entre a Inglaterra e a França. No comando da Inglaterra estava o rei Henrique V, um verdadeiro herói de guerra. Ele era carismático, um estrategista genial e havia conquistado vitórias lendárias, como a Batalha de Azincourt, onde o exército inglês, mesmo em menor número, esmagou os franceses. O objetivo de Henrique V era ambicioso, unir as coroas da Inglaterra e da França sob seu comando. E ele estava quase conseguindo. Pelo Tratado de Troyes, ele se casou com a princesa francesa Catarina de Valois e foi nomeado herdeiro do trono francês. A vitória parecia completa. No meio de toda essa glória militar, nasceu seu filho e herdeiro, também chamado Henrique. O futuro parecia brilhante. A Inglaterra estava no auge de seu poder e o pequeno príncipe estava destinado a governar um império que uniria as 2 nações mais poderosas da Europa. Mas o destino, como sempre, é imprevisível. Menos de um ano após o nascimento do filho, o grande rei guerreiro, Henrique V, ficou gravemente doente durante uma campanha militar. Ele morreu de disenteria aos 35 anos, deixando um vácuo de poder gigantesco. O trono, junto com todo o peso de uma guerra e de um reino dividido, passou para seu único filho, um bebê de apenas 9 meses de idade. Pense nisso. Enquanto outras crianças da sua idade estavam aprendendo a engatinhar e balbuciar as primeiras palavras, o pequeno Henrique VI era coroado rei da Inglaterra. Pouco depois, com a morte de seu avô materno, o rei da França, ele também foi proclamado rei da França. Ele era oficialmente o governante de 2 reinos, sem nem mesmo conseguir segurar o próprio cetro. Obviamente, um bebê não pode governar. Então, o poder foi dividido entre um conselho de regentes, formado por nobres poderosos e tios do pequeno rei. Na Inglaterra, seu tio Humphrey, duque de Gloucester, assumiu a liderança, enquanto na França, seu outro tio, João, duque de Bedford, ficou encarregado de manter as conquistas inglesas. No início, parecia que o plano funcionaria. O duque de Bedford era um administrador e comandante militar competente e conseguiu manter a ordem nos territórios franceses por um tempo. Mas na Inglaterra, a situação era bem diferente. O conselho de regência era um ninho de cobras. Os nobres brigavam constantemente entre si, cada um com sua própria agenda, buscando mais poder e influência. O interesse do reino ficou em segundo plano, e o governo se tornou um campo de batalha de egos e ambições. Enquanto Henrique VI crescia, ele era uma peça no tabuleiro desses homens, uma figura simbólica usada para legitimar as decisões que eles tomavam. Os anos passaram, e finalmente Henrique VI atingiu a maioridade e assumiu o controle do governo. Todos esperavam que ele fosse uma cópia de seu pai, um líder forte, decidido e guerreiro, mas o novo rei não poderia ser mais diferente. Henrique VI era um homem profundamente religioso, gentil e avesso a conflitos. Ele preferia passar seu tempo lendo, rezando e planejando a construção de capelas e faculdades, como o Eton College e o King's College, em Cambridge, que existem até hoje. Ele genuinamente acreditava na paz e buscava a diplomacia em vez da guerra. Em um mundo ideal, essas seriam qualidades admiráveis. Mas para um rei medieval, em meio a uma guerra brutal e uma nobreza sedenta por poder, essas qualidades eram vistas como fraqueza. Enquanto Henrique sonhava com um reino pacífico, o império que seu pai construiu começava a desmoronar. Na França, a situação estava mudando drasticamente. O sentimento nacionalista francês crescia, e eles não aceitavam um rei inglês. E foi nesse cenário que surgiu uma figura que mudaria para sempre a história. Joana d'Arc, uma jovem camponesa que afirmava ter visões divinas. Ela inspirou o exército francês a lutar com uma fé renovada. Sob sua liderança espiritual, os franceses conquistaram vitórias importantes, como o levantamento do cerco de Orleans. A maré da guerra virou completamente. Os ingleses foram sendo expulsos, território por território. O sonho de Henrique V de uma coroa dupla estava se desfazendo. Em 1429, Carlos VII foi coroado rei da França em Reims, solidificando a resistência francesa e tornando a pretensão de Henrique ao trono francês cada vez mais fraca.
A perda dos territórios na França foi um desastre para a Inglaterra, não apenas em termos de prestígio, mas também financeiramente. A guerra era cara, e agora, com a derrota, muitos nobres que haviam enriquecido com as pilhagens e terras na França voltaram para a Inglaterra descontentes e empobrecidos. Eles culpavam o rei e seu governo fraco pelo fracasso. A corte inglesa se dividiu em facções. De um lado, aqueles que, como o rei, queriam a paz. Do outro, os que defendiam a continuação da guerra a qualquer custo. A tensão era palpável e o país estava à beira de uma guerra civil. E então o pior aconteceu. No meio de toda essa crise política, Henrique VI começou a mostrar sinais de uma grave instabilidade mental. Em 1453, ao receber a notícia da derrota final na França, ele sofreu um colapso nervoso completo. Ele ficou em estado catatônico por mais de um ano, incapaz de falar, de se mover ou de reconhecer qualquer pessoa, incluindo sua própria esposa, a rainha Margarida de Anjou, e seu filho recém-nascido, Eduardo. Durante esse período, o reino ficou sem um líder efetivo, e o vácuo de poder foi preenchido por seu primo ambicioso, Ricardo, Duque de York. Ricardo foi nomeado protetor do reino e começou a governar em nome do rei incapacitado, aproveitando para fortalecer sua própria posição. Quando Henrique VI milagrosamente se recuperou, ele encontrou um reino ainda mais dividido. A rivalidade entre sua casa, a Casa de Lancaster, representada pela Rosa Vermelha, e a Casa de York, representada pela Rosa Branca, explodiu. Começava assim a Guerra das Rosas, uma das guerras civis mais sangrentas e confusas da história da Inglaterra. Durante 30 anos, o país foi palco de batalhas brutais entre as duas famílias e seus apoiadores, que disputavam o controle do trono. E no meio de tudo isso estava o frágil rei Henrique. Sua vida se tornou um ciclo de tragédias. Ele sofria de colapsos mentais recorrentes. Em um momento ele estava no trono tentando governar. No momento seguinte estava prisioneiro de seus inimigos. Sua esposa, Margarida de Anjou, uma mulher forte e determinada, tornou-se a líder da facção Lancaster, lutando ferozmente para proteger o trono de seu marido e os direitos de seu filho. Mas a instabilidade do rei era o maior trunfo de seus inimigos. Ele foi deposto, restaurado e deposto novamente. A coroa era passada de mão em mão como um prêmio em um jogo mortal. O fim de Henrique VI foi tão trágico quanto sua vida. Após a vitória final da Casa de York na Batalha de Tewkesbury, onde seu único filho e herdeiro foi morto, Henrique foi capturado e levado como prisioneiro para a Torre de Londres. Na noite de 21 de maio de 1471, ele foi encontrado morto em sua cela. A versão oficial foi que ele morreu de melancolia e descontentamento, mas a maioria dos historiadores concorda que ele foi assassinado a mando do novo rei, Eduardo IV da Casa de York, para eliminar de vez qualquer ameaça ao seu trono. Dizem que ele foi morto enquanto rezava. A história de Henrique VI é uma das mais fascinantes e tristes da monarquia inglesa. O bebê que foi coroado com tantas esperanças e expectativas, destinado a governar um império, viveu uma vida marcada pela instabilidade, pela perda e pela tragédia. Ele era um homem gentil e piedoso, em uma era que exigia crueldade e força. Sua história nos mostra que nascer rei não é garantia de poder ou felicidade, e que às vezes a coroa, em vez de ser um símbolo de glória, pode se tornar um fardo pesado demais para carregar. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!